Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Como de costume, vamos colocar aí para o telespectador endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E também passamos aos nossos telespectadores a doutora Luciana Mello. Caso você tenha interesse de abrilhantar a festa de casamento, a solenidade, lindas canções em sua cerimônia de casamento, Luciana Mello, tecladista e cantora. Faça contato pelo 999676276, 999676276. E também deixamos aqui para os nossos telespectadores o contato do nosso WhatsApp. Fale conosco. Coloque aí no seu contato, na sua agenda, no seu celular. Programa Direitos e Deveres, 98451-3033. 98451-3033. Fale conosco. Mande um alô para a gente, uma ideia, uma sugestão, uma crítica. Estamos abertos aqui ao diálogo. É muito importante a sua participação e agradeço antecipadamente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o 15 de novembro. A gente vê por aí que quando tem feriado, as pessoas aí estão mais preocupadas em viajar, em descansar, em emendar o final de semana, o tal do final de semana prolongado, né? E tudo isso é merecido, as pessoas de fato têm direito mesmo a lazer, a descansar, passear, a estar com a família. Mas não podemos deixar também de um momento de reflexão, de um momento de pensamento, de voltarmos na história política do Brasil, para reverenciarmos, agradecermos, homenagearmos os heróis nacionais. E nós estamos aí na comemoração, na lembrança do dia 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. Eu sempre gosto de fazer aqui uma sugestão de leitura aos nossos telespectadores. Um livro que eu leio, que eu entendi, aprovei, gostei, então eu procuro passar para o telespectador, para que ele também, se assim desejar, possa fazer essa mesma leitura e degustar aí de um conhecimento, de novas ideias, de que muitas vezes a gente não tem conhecimento, ou tem mais ou menos, ou até errado. Então nós temos aí Laurentino Gomes, que esse é autor, nessa obra chamada 1889, se referindo a todo o processo antes, durante e depois da proclamação da República, ou o golpe da República, como dizem outros. Então, quem tiver interesse, nas livrarias tem, pela internet também tem uma facilidade de comprar. Laurentino Gomes, hoje é um dos autores mais lidos do Brasil. No segmento de história, ele hoje ocupa o primeiro lugar. Laurentino Gomes, ele mesmo diz que não é um historiador, é um jornalista, pesquisador, investigativo e que resolveu pesquisar a história política do Brasil desde de 1808, que é a primeira obra dele, né, quando a família real veio para o Brasil fugindo lá de Portugal. E ali ele já lançou o primeiro livro contando tudo aquilo.
1808. Depois ele lançou a outra obra, 1822, contando sobre a independência do Brasil, 7 de setembro. E, fechando a trilogia, né, os 3 livros, o 1889, que é este que eu estou recomendando hoje, alusivo a 15 de novembro, que conta como ocorreu o antes, o durante e o depois da proclamação da República, o que levou, por que aconteceu, quais os motivos, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui, nosso tempo é muito curto, mas fica aqui uma dica de leitura para você, né? Laurentino Gomes, e hoje é um dos autores mais lidos do Brasil, como eu disse agora há pouco. Nesse 15 de novembro, nós somos hoje uma república que está fazendo 132 anos de idade, como república. Relativamente, é uma república nova. 132 anos somente, é uma república nova. Mas a história do Brasil iniciou em 21 de abril de 1500. Nós entramos no período de colônia, estritamente em uma mera colônia de Portugal, até 1808, quando a família real, fugindo de Napoleão Bonaparte, na Europa, veio para o Brasil. Aí houve uma transformação na história do Brasil, com a chegada da família real, que ficou por aqui, por um curto período, mas o suficiente para alavancar, para dar um progresso em todos os sentidos, daquilo que nunca tinha acontecido desde o descobrimento em 21 de abril de 1500. Então, a partir de 1808, o Brasil começou a tomar forma de uma nação, uma forma de que futuramente chegaria a um país. Depois, com a volta da família imperial para Portugal, deixando aqui o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro I, nós tivemos aí um curto período de reinado de Dom Pedro I. E foi quando ele, em 1822, que aí entra um outro livro do Laurentino Gomes, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ele também declarou, proclamou, gritou o grito da independência, como é conhecido, a proclamação da independência. Nós entramos numa outra fase na história do Brasil, a fase do Império, porque o príncipe regente então rompeu com Portugal e passou a ser o imperador do Brasil, Brasil independente de Portugal. Passado mais alguns anos, ele abdica o trono brasileiro, volta para Portugal para combater um irmão dele, Miguel, e deixa aqui o seu filho, Pedro Alcântara, ainda um garoto, sendo aí criado pelo tutor José Bonifácio de Andrade e Silva. E depois nós entramos num período de regência, o país ficou um pouco sem comando, uma nau sem rumo. Até que Dom Pedro ainda não tinha os 15 anos completos, em decorrência de uma necessidade política da época, porque a unidade do Brasil estava em perigo. Haviam revoltas, movimentos separatistas. Então a preocupação da classe política dominante na época era que trouxesse ao povo o novo imperador para acalmar, o povo sentir
que havia um comandante. Porque toda nação, todo povo necessita de um comandante. Ele clama por um comandante. Então, chegou a vez de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, segundo imperador do Brasil, que recebeu, então, como Dom Pedro II. Esse reinado do Império de Dom Pedro II termina, então, no dia 15 de novembro de 1889, nesse dia chamado de Proclamação da República. O que levou, então, a esse acontecimento? Como que as coisas andavam? É que explica Laurentino Gomes com muita precisão, com muita paciência, com um estudo muito profundo, contando toda ali os bastidores da política da época, a insatisfação do povo. Então, vários fatores contribuíram para que aparecesse um movimento republicano. Ou seja, não queremos um império, não queremos um rei, não queremos um imperador. Queremos um presidente da República, um movimento republicano, mudando por completo. Porque até 15 de novembro de 1889, nós tínhamos uma monarquia constitucionalista. Nós tínhamos um monarca, que era o imperador Dom Pedro II, mas tínhamos uma Constituição. E ela, além de ser constitucional, ela era parlamentarista também. Uma coisa assim, muito importante de dizer, porque mesmo sendo um imperador, ele trabalhava, governava aos moldes da Constituição. Então a Constituição naquela época era respeitada. Naquela época era. E existia também o parlamento, o Senado, que a gente chama hoje, que também era dividido em dois segmentos. Sempre um mais oposicionista, o outro mais na base da situação, em apoio ao imperador. E o imperador era um homem muito sábio. Dom Pedro II era um homem inteligentíssimo, muito culto. Conhecia e falava 17 idiomas, inclusive fluentemente o tupi-guarani. Um homem que amava de toda maneira o Brasil. Um homem que, podemos dizer, um brasileiro nato em todos os sentidos. Dom Pedro, então, era um monarca, um imperador, mas ao mesmo tempo, era um democrata, porque ele aceitava várias coisas no seu governo de uma democracia, o parlamento, a Constituição, a imprensa que existia naquela época, que não era muito pequena ainda a imprensa, ela criticava o imperador constantemente e ele não tomava nenhuma medida dita de um ditador. E até outros reis do mundo achavam um absurdo Dom Pedro II deixar que a imprensa o criticasse, malhasse. E isso nos outros países do mundo, o rei já mandava acabar com tudo. E o Dom Pedro deixava fluir normalmente a imprensa no Brasil, noticiando, não havia repressão àquele veículo de comunicação. Um democrata, ele respeitava a opinião. Naquela época, respeitava a opinião. Hoje, nem tanto. Naquela época, ele respeitava o direito de expressão, de manifestação. Naquela época, hoje está difícil, nem tanto. Então, parecia que tudo estava bem no império de Dom Pedro II. Mas não estava.
Para começar, em 1789, na França, aconteceu a famosa Revolução Francesa, ou queda da Bastilha, tomada da Bastilha, onde houve um movimento republicano, aonde o que fizeram? Tiraram o rei, acabaram com a monarquia. Não aceitamos mais o rei. Foi um movimento muito forte, um movimento na França, muito conhecido pelo lema do igualdade, fraternidade, liberdade. Esse acontecimento na França ocasionou um efeito cascata, um efeito dominó pelo mundo. Então começou a cair um rei atrás do outro. Movimentos, revolta, revolução. A situação não ficou boa para os imperadores, para os reis de todo o mundo naquela época, em decorrência do efeito cascata da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha na França em 1789. Já que a gente continua. Como eu estava dizendo, então a Revolução Francesa, ela virou o mundo de perna para o ar. A Revolução Francesa mexeu na política do mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Acabou chegando por aqui também o movimento republicano. E o único lugar na América do Sul que ainda existia um rei, um imperador, era no Brasil. O restante da América do Sul já tinha conseguido a liberdade da Espanha, com vários países, e esses países já tinham também declarado as suas repúblicas. Então esse fator também foi muito opressor, no sentido que em volta do Brasil, em toda a América, já existiam as repúblicas. E aqui, isoladamente, um império. Então, com isso, fez crescer no Brasil, entre os políticos, os intelectuais, os abolicionistas, a maçonaria, a imprensa, essa vontade crescente que aqui também se tornasse uma república. Mas tinha um porém, Dom Pedro era muito querido pelo povo. Muito querido pelo povo. Então é uma situação complicada. Mas por outro lado, algumas coisas foram chegando na história que foram fragilizando o império. Citando aqui Laurentino Gomes, esse historiador, um dos fatores dos mais importantes foi a Guerra do Paraguai. Uma guerra que pegou o Brasil de surpresa, que pegou a América do Sul de surpresa, com a invasão do território brasileiro pelo ditador paraguaio Solano Lopes.
que queria, então, a princípio, invadir o território do Brasil, da Argentina, do Uruguai, e fazer ali um país em território maior até chegar no Oceano Atlântico. Essa investida do Solano Lopes, do ditador paraguaio, ocasionou a chamada Guerra do Paraguai, que teve a chamada também Tríplice Aliança. Se uniram Brasil, Uruguai e Argentina para combater o exército de Solano Lopes. A bem da verdade, essa Tríplice Aliança aí só ficou mais no papel mesmo. O que sobrou foi para o Brasil. O Brasil que teve que enfrentar. O Uruguai não tinha lá muitas condições. A Argentina no início entrou, depois deu um jeito de ir saindo devagarzinho, foi tirando o corpo fora. Houve uma pressão muito grande do povo argentino na época para que o presidente se afastasse disso. Ou seja, é uma outra história, uma história grande, porque são 5 anos de guerra. É a maior guerra que o Brasil já travou, que o Brasil já participou. Foi a única guerra acontecida em território nacional. O Brasil foi invadido pelo exército de Solano. O Brasil depois participou da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, mas foi lá na Europa que foi a guerra, não foi no Brasil. Então aqui foi dentro do território, da pátria. Foram 5 anos. Isso endividou o Brasil. O Brasil teve que pegar muito dinheiro emprestado, principalmente da Inglaterra, para poder custear essa guerra. E que parece que não ia ter fim nunca, porque naquela época tudo era difícil. 5 anos naquela época era muita coisa. E o Brasil praticamente não entrou numa guerra sem ter um exército propriamente dito, uma marinha propriamente dita. Então, nesse percurso da guerra, o Brasil formou o exército e formou a marinha, com compra de navios, de grandes navios, todos de origem da Inglaterra. A Inglaterra que mais lucrou com essa guerra, porque ela vendeu navios, armas, emprestou dinheiro tanto para um lado quanto para o outro. E o Brasil se endividou. E o Brasil, no final, conseguiu vencer a guerra, conseguiu destituir, né? E o ditador Solano foi morto em combate e, vamos dizer, as coisas voltaram à normalidade. Mas deixou uma herança. E uma delas, além da herança da dívida externa que aumentou assustadoramente, houve inflação. A maldita inflação que mexe no país inteiro. A perda do dinheiro, o endividamento das pessoas, o endividamento do país. Isso aí enfraqueceu o império. O exército, quando voltou da guerra, ele se sentiu muito desprestigiado pelo imperador. Os militares queriam um aumento de salário, queriam promoções, e o imperador não acatou na maioria das reivindicações dos militares. E isso criou uma insatisfação no meio militar. Lá na academia da Praça Vermelha, no Rio de Janeiro, uma revolta dos tenentes, de outros militares. Então os militares começaram a ir à imprensa e dar declarações contra o governo. Aí veio o comandante do exército, a mando do imperador Dom Pedro, e proibiu os militares de darem entrevista, de fazer manifestação na imprensa. A coisa foi engrossando de uma tal maneira, essa insatisfação. Havia também, quando o Brasil entrou na guerra, foi arregimentado, foi convocado, foi levado inúmeros escravos, inúmeros escravos, com a promessa de que aqueles que sobrevivessem à guerra, aqueles que voltassem da guerra, teriam a chamada alforria, a carta de alforria, a liberdade. Mas isso também não aconteceu, porque os proprietários de escravos queriam a indenização do governo, e o governo não tinha dinheiro para pagar a milhares e milhares
de soldados que voltaram da guerra para ganhar a liberdade, os soldados negros. Então isso também gerou um tema, né? São coisas assim que merecem mais estudo, mais reflexão, mas como eu disse, o tempo é curto, não dá para explicar tudo. Aí o outro fator importantíssimo também, além da Guerra do Paraguai e o pós-Guerra do Paraguai, esses acontecimentos que eu citei após a Guerra do Paraguai, logo após, ou seja, os resquícios, né? A herança, o que sobrou, né? O pessoal voltou da guerra com sangue quente. O movimento abolicionista, em 1888, né, aconteceu uma das melhores coisas no Brasil, da história do Brasil, que foi a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888. Princesa Isabel, Dom Pedro II estava fora do país. A princesa Isabel assinou a lei. Na verdade, como diz Laurentino aqui, Dom Pedro já sabia que isso ia acontecer e então resolveu aproveitou para ficar fora, deixou por conta da filha. E a filha assinou a Lei Áurea. Com isso, houve uma revolta de uma classe que apoiava muito o Império, que eram os barões do café, os grandes fazendeiros da época, que eram os grandes cafeicultores. É o que mantinha o Brasil. O commodities da época que estão falando, né? Commodities da época era o Brasil, era a mercadoria que o Brasil tinha para exportar, era a renda que entrava do exterior para o Brasil, era o café, era a mola propulsora da economia do Brasil, era o café. Então, com a abolição da escravatura, perdeu-se a mão de obra no cafezal, nas fazendas, e os donos de café quiseram indenização por cada escravo que foi liberto. E o governo não pagou e não tinha como pagar, não tinha dinheiro para pagar. E isso, o que fez? Mudou de lado os barões do café, os fazendeiros dos cafezais. Então eles passaram de monarquistas, apoiando o império de Dom Pedro, para também republicanos, para o movimento republicano. Então, esse somatório de coisas... e mais um assunto aqui, mais outro assunto ali, não sei o quê. Acabou o quê? Eclodindo, acabou explodindo, né? O que culminou com o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um comandante militar que esteve na Guerra do Paraguai, lutou bravamente, ele e outros irmãos de família, militares também. Ele retornou com o título de Marechal, que naquela época existia, hoje não tem mais, vai até general. Marechal Deodoro da Fonseca, então, proclamou, atendendo todo esse anseio, né? Querendo resolver todo esse problema, ele decretou, né? Proclamou a independência, a proclamação da República, né? E acabou o Império. Daqui para frente, República. Mas ele, ao proclamar a República, ele proclamou República provisória. Pouca gente sabe disso. Nós tivemos 104 anos de república provisória no Brasil, provisória. Somente em 1993, muita gente que está assistindo aí lembra disso, em 1993, um plebiscito no Brasil que disse o que o povo queria. Uma monarquia, uma república, um parlamentarismo. Então, o povo optou pela república presidencialista. É o que diz a Constituição. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Um grande abraço.